Saudações a todas, a todos. Nós que somos enxerto na raiz de Israel, não transformemos a nossa fé em privilégio, mas vamos vivê-la como responsabilidade, como quem recebeu a fé a serviço da humanidade. Eles foram cortados pela incredulidade. Tu estás firme pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Povo escolhido, Israel, não foi fiel? Um raciocínio meio rápido e simples, né? Povo escolhido não foi fiel? Deus escolheu outro povo, que se não for fiel, será substituído por um outro também. Este outro povo foi enxertado na raiz de Israel. Então, se nós não realizamos o que temos que realizar, outros realizarão em nosso lugar. Talvez não com a mesma fé, certamente não com os métodos propostos pelo Evangelho. Mas serão pescadores de gente no universo em favor do ser humano, que é o que Deus espera de nós, talvez com métodos não tão louváveis como aqueles que seriam os nossos, que não fizemos o que deveríamos ter feito. Se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Vê então a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram. Bondade de Deus para contigo. Se perseverares na bondade, do contrário, também tu serás cortado. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de os enxertar novamente. Então, aqueles ramos de Israel que foram cortados podem ser recolocados no tronco original facilmente por Deus, que os escolheu uma vez. Se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza e contra a natureza foste enxertado na oliveira mansa, com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira que pertence. Então, o ramo natural que foi cortado pode ser enxertado de novo na oliveira a qual ele pertence naturalmente, enquanto que os que foram enxertados de oliveira silvestre não estão numa raiz original. Estão numa raiz que foi dada a eles de uma forma gratuita. Não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. A gente entendeu isto assim. Uma parte dos judeus não se converteu para dar espaço aos pagãos para que eles se convertessem. Quando todos os pagãos tiverem se convertido, o endurecimento atingiu uma parte até que chegue à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Quando todos os pagãos se converterem, Israel será salvo. Por quê? Porque Israel está prestando um serviço aos pagãos, dando um espaço para eles. Raciocínio paulino. De Sião virá o libertador, e afastará as impiedades de Jacó. E esta será minha herança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Os judeus, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa.
para que vocês tenham a oportunidade. Então, Paulo chegava, ia à sinagoga, pregava, alguns escutavam, outros não. Ele dizia, se vocês não querem me escutar, eu vou para os pagãos. Então ele ia para os pagãos que o escutavam. O raciocínio dele, estes não escutaram para dar espaço àqueles. Quando todos aqueles escutarem, estes então fizeram o seu trabalho, estranho, mas e se salvarão. Quanto ao Evangelho, os judeus são inimigos. Os judeus são inimigos do Evangelho, por vossa causa. Quanto à eleição, à escolha, eles são amados por causa de seus pais. Eles podem ser adversários do Evangelho, mas continuam membros do povo escolhido por Deus. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não volta atrás. Deus não deixa de escolher aquele que ele escolheu uma vez. Ele escolheu o povo de Israel continua povo eleito. Inimigo do Evangelho, sim, nos novos tempos. Mas a eleição feita com os pais, com Abraão, Isaque e Jacó, esta permanece e perdura até os dias de hoje, porque Deus não volta atrás. São inimigos do Evangelho, mas continuam sendo povo eleito. Com efeito, como vós outrora fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia, graças à desobediência deles, assim também eles agora são desobedientes, graças à misericórdia exercida para convosco, a fim de que também eles obtenham misericórdia no tempo presente. Deus encerrou todos na desobediência, para a todos fazer misericórdia. Num primeiro momento, eles estão na obediência, os pagãos na desobediência. Segundo momento, se não todos, uma boa parte deles estão na desobediência e os pagãos na obediência. Então, todos estão encerrados na desobediência, para que Deus use de misericórdia para com todos. Em última análise, Paulo acha o que aconteceu comigo, Paulo, que o Pai se dignou revelar em mim o seu Filho Jesus Cristo, quando eu achava que esses cristãos eram os impostores e que Jesus Cristo era uma farsa, o mesmo acontecerá com todos os judeus diante de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação deles será uma salvação feita de um modo especial por serem e continuarem sendo o povo escolhido. É claro que eles também têm que viver a vocação de Israel como responsabilidade. E muitos vivem. E alguns não. É a mesma coisa nós. Deus olha o mundo inteiro e vê em todo o universo quem faz a sua vontade. Somando essa turma toda, ele tem o povo eleito.